MS Cast, o seu podcast de toda semana, naquele bate-papo sempre descontraído e interessante, com gente interessante, com assuntos interessantes, né? Que a gente traz para você toda semana aqui através do nosso canal MS Conecta. E olha, o nosso podcast de hoje é pra lá de especial. Posso dizer que pra lá de especial porque eu trouxe uma convidada aqui que é a responsável ou a irresponsável por todos os meus 35 anos de carreira. Exatamente, estou falando de Carmen Sestari, minha irmã do coração, a mulher responsável por ter me levado para a televisão. Em 1987, eu acho que ela foi mais irresponsável do que responsável. Uma feliz irresponsabilidade. Pois é. E Carmen, talvez vocês não saibam, né? Muita gente não sabe, que é a minha madrinha de televisão. É uma mulher que conhecida hoje nacionalmente. Quando se fala em termos de assuntos do agrobusiness, hoje ela é uma referência no Brasil pelo trabalho que faz, né, na Rural Business, né, retuitada até por Bolsonaro. Olha só quanta honra, né, cara? E a gente vai falar um pouco dessa história, porque muita gente me pergunta, e a Carmen Sestari, o que ela está fazendo, onde é que ela está e tal, né? Gente que às vezes não tem esse hábito de transitar pelo mundo da internet, às vezes não sabe o que foi parar. Então nós vamos contar tudo para vocês, o que anda fazendo Carmen Sestari no podcast de hoje. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Magitech, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências. Carmucha, que prazer imenso, né? A gente conversa tanto e tal, mas é a primeira vez, acho que nesses 35 anos de amizade que a gente tem, que Verdade. Eu tô te entrevistando, né? Assim, tipo, você tá do lado de lá da câmera, né? Que primeira bacana. Vez, e eu fico muito honrada, agradecida. E quero dizer o seguinte, que foi uma das boas coisas que eu fiz na minha vida, foi justamente levar esse moço para a televisão, né? Pesquei ele ali, dei uma olhadinha, falei, tem potencial, e se confirmou, né? Na verdade, eu só abri a porta, né? E aí você arrebentou e tá fazendo muito sucesso. Nem tanto assim. Mas aproveitando esse nosso assunto, cara, uma coisa que eu tenho curiosidade até hoje, acho que eu nunca te fiz essa pergunta em todos esses anos de amizade. O que você viu em mim para me levar para a televisão? Não, um gato, né, gente? Vamos combinar, esses olhos azuis. Eu tinha, na época, 23 anos. Você tinha 23? 23 anos. Na verdade, além de ser um homem muito bonito, que você sempre foi. Muito obrigado. Charmoso, uma pessoa bastante interessante, uma voz... Vamos analisar, então, tecnicamente. Né? Eu vi em você uma voz muito peculiar, muito grave, agradável, né? Uma figura... né, muito fotogênica. Uma estampa Bacana, é verdade. Na época eu tinha. Tem até hoje. Mas, enfim, era uma pessoa que fisicamente se adequava muito ao padrão de televisão. E tinha a desenvoltura, você sempre cantou, né? Você sempre lidou com o público e tal. Tocava violão e tudo mais. Então, assim... Vamos arriscar, né? A chance de dar certo era imensa, tanto que se confirmou. Mas foi isso, eu acho que o teu feeling para desafio era muito grande. E eu consegui perceber isso, né? O que se confirmou também. Então foi isso. Um cara que é muito bonito por fora. Vou ficar corado aqui na entrevista. Não, fica nada. Bonito por fora, com uma beleza interior maior ainda, com uma vontade muito grande de se desafiar. E aí foi dada a oportunidade, ele aproveitou com maestria. Isso é muito bom. Só para fazer a introdução a essa nossa conversa, né, por que a gente tem essa relação tão grande, que eu e a Carmen nós temos até umas histórias muito parecidas, inclusive na carreira. Porque quando eu vim para cá, você é a personagem do podcast, só estou fazendo uma introdução, né, para chegar depois, porque na verdade a entrevistada vai ser você. Mas quando eu vim para cá, eu tinha trancado uma faculdade de arquitetura em São Paulo, lembra? E vim para cá trabalhar numa distribuidora de livros na época, quando a gente se conheceu.
que era do Maurício Vargas, um grande amigo que nós perdemos recentemente, e do meu primo, do paulista, o Walter. E quando eu conheci a Carmen também vinha da arquitetura. Eu fazia faculdade de arquitetura e foi pro jornalismo. com o Walter, seu primo. Isso, junto com o e meu com primo. o Maurício. Nós três fazíamos faculdade de de arquitetura. arquitetura. Ambos acabamos deixando de lado a faculdade Sim. de arquitetura e, pelo menos eu e Carmen, entramos de cabeça no jornalismo. Foi. Para você, Carmen, quando é que começou o jornalismo? Porque você tem, acho que 5 ou 6 anos ou mais até do que eu completei né? 40 anos de eu tenho televisão. 35, 5 anos a mais. Como é que começou para você a televisão? Foi por acaso mesmo, eu não procurava, eu fazia faculdade de arquitetura, entrei com 17 anos na faculdade de arquitetura e meu sonho era ser arquiteta. Eu desde muito cedo eu desenhava planta, né? Em caderno de escola, eu fazia sala, banheiro, cozinha, enfim, sempre tive essa paixão. E aí fui fazer vestibular, fui prestar vestibular, só que eu prestei vestibular em janeiro. Em setembro, outubro, não me lembro bem o mês, no cursinho, teve uma gincana. E aí foi pedido um determinado item e uma grande amiga minha, Ana Carla Castelo, sobrinha do Weze Zaran? Do Jorge Zaran, do seu Jorge Zaran, ela falou: meu tio tem. Era a lista telefônica de 1970. Para quem não sabe o que é lista telefônica, era um catálogo. Um cadernão amarelo. Um cadernão amarelo, onde tinha os números de telefone. Né? 50 mil números de telefone. É uma coisa de louco. É Jurássico. Para achar era Jurássico. Era Jurássico, mas nós somos dessa época, enfim. E aí fomos até lá, era um sábado, e o seu Jorge Zaran, a quem eu devo muito, olhou para mim, a gente batendo um papo e tal, ele virou e falou: você sabe ler? Eu falei: claro que eu sei ler, né? Então, lê esse texto aqui para mim. Eu li o texto. E aí ele falou: quer fazer um teste? Eu falei: teste quê? Não, teste de vídeo, televisão. Eu falei: tá, tudo bem, né? Faço. E aí eu fui lá, falei para o meu pai na época, meu pai bravo, imagina, fazer teste, aquela coisa, né, de televisão, que era um ambiente promíscuo, aquela coisa, enfim. Minha mãe bateu o pé, resumindo tudo, fui fazer o teste. E aí ele me convidou, com 17 anos de idade, me convidou para apresentar o telejornal, o Jornal Hoje da época, né? Que era o Jornal Hoje. E eu falei: mas não tinha o do almoço, era o do... Não, era o do almoço. Era do almoço. Era o do almoço, era o Jornal Hoje local. Tá. Aí eu falei: meu Deus do céu, né? Vamos. Na época era o Tibana que estava era a segunda edição, né, que era famosíssimo. Pio Lopes, era aquela turma toda. Santos Mário, Viegas. Era uma turma, o Pastel, Antônio Carlos Daia. Antônio Carlos Pastel era famosíssimo. Era uma turma maravilhosa. A Mauricene, Ecildo Stefanello, enfim, Maranhão Viegas, uma turma... Depois entrou o Dacio aí, quase junto com a gente. Exatamente, uma turma muito boa. E Ciro de Oliveira, desde sempre, né? Meu querido amigo Ciro de Oliveira. E aí eu falei: fiz o teste. Dali a pouco ele me liga, uns dias depois me liga e, enfim, entrei na TV. Entrei na TV em 1º de dezembro de 1981, né? Por isso completou 40 anos. Quando eu olho para trás, eu falo: gente, 40 anos, me sinto uma dinossauro. Né? Mas é muito legal. Aí começou assim. Então, e aí eu fui levando a faculdade de arquitetura em paralelo. Para mim, a faculdade de arquitetura era o principal. Aquilo lá era uma diversão. Só que aí o bichinho do jornalismo, pega, da TV, né? do dia a dia. Eu era só estúdio, eu era só apresentadora. Na tua época você ia meia hora antes, apresentava o jornal e ia embora. Por isso que era. É como eu comecei também, por isso lembra? que era uma diversão, não era uma farra. Né? Não tinha um compromisso, era só apresentadora. O início, essa sensação, vou lá, apresento, vou embora, vou fazer minhas coisas. E tudo bem. Claro que depois você passa a ser reconhecido, então mexe com o ego, mexe com a vaidade, isso é humano, é natural. E eu me lembro de uma frase que minha mãe me falou logo no início, que me marcou para o resto da vida. Minha mãe falou assim: não se iluda, você é apenas uma peça nessa linha de montagem, você não é mais nem menos do que ninguém. Não é porque você aparece que você é mais importante.
Você está resumindo o trabalho de uma equipe inteira que trabalhou o dia todo para levar aquilo ao ar. E olha que ela não conhecia a televisão por dentro nem nada, mas a sabedoria de mãe, né? Então, Dona Marisa realmente me colocou no trilho. No lugar. Sabe? Abaixou minhas expectativas e, a partir daí, eu comecei a trabalhar. Então, surgiu assim, televisão. E aí, eu fiquei na faculdade de arquitetura, fiz até o 5º ano de arquitetura. Quase formando. Só que eu bombei em todas as matérias de cálculo. Exatas nunca foi minha praia, sempre foi humanas, né? E aí eu falei, não, vou trancar. Aí tranquei, tá? Nunca mais fiz, né? Enfim. E aí entrou o jornalismo mesmo, para valer, que aí eu fui fazer em São Paulo. O Carmen, como é que você lidou com a fama, né? Porque eu sei bem como é que funciona isso, principalmente muito novos, como nós éramos na época e tal. E as pessoas vinham, queriam autógrafo, né? Na época não tinha celular para tirar selfie, mas era autógrafo. Se tivesse uma câmera fotográfica, queria tirar uma foto junto e tal. Quer dizer, era um assédio muito grande para você quando você saía para as lojas, para a rua, para os eventos, para os lugares. Eu nunca reparei nisso, mas as pessoas que estavam comigo reparavam, era muito legal, né? É claro que você observa que tem uma pessoa ou outra comentando de você, olhando, mas eu nunca saí buscando isso. Observava, assim, ficou reparando. Não, assim. será que estão olhando para mim e tal? Eu sempre encarei a profissão, como trabalho, mesmo. E o conselho que minha mãe me deu sempre foi muito forte em mim, foi muito pesado para mim, essa responsabilidade de não me achar mais do que ninguém. E a responsabilidade de, sim, poder corresponder àquilo que as pessoas estavam esperando. Não que eu fosse uma personagem, você é perfeita sempre. Não, mas me cuidar, porque eu acho que as pessoas têm uma expectativa em relação a quem aparece no vídeo. Sim, sabe? Elas se sentem muito próximas. E naquela época que o mundo era outro, né? Que não tinha internet. A internet não era nem embrião, gente, era uma coisa de louco. Não tinha internet, você não tinha celular, você não tinha esses meios de comunicação que te colocam instantaneamente na vida diante dos outros. Então a gente saía, ia para baladinha, saía em grupo, né? Ia dançar e tudo mais, e as pessoas... Era muito endeusado, né? Porque era a Globo, né? Exatamente. Era a TV Morena. A única emissora praticamente que tinha de maior audiência, 60%, 70% então, de audiência. Não existia essa concorrência. Então, queira ou não, as pessoas tinham a gente como referência. E até hoje é muito gostoso, é muito gratificante. Até hoje as pessoas falam assim, você não está mais na televisão? Eu falo, faz 25 anos que eu estou de férias. E era muito legal. Então, assim, como é que eu trabalhei essa questão? Com muita naturalidade. Muita naturalidade. Nunca subiu a cabeça Nunca. que eu sou estrela. Não. Né, aquele negócio de dar carteirada, eu sou a Carmen Sestari, preciso entrar e tal. Nunca ouvi. Às vezes, não vou negar que eu fiz isso, mas para conseguir alguma coisa para os outros. Em que sentido? De saúde, Sim, sabe? Já fiz algumas coisas assim. De tentar nunca ajudar pedi pra uma gente, pessoa. mas para os outros. Exatamente. Para mim, nunca pedi. As portas se abriam naturalmente. Sim, natural. Né? Você ia uma balada, você ia algum lugar assim, vem cá, o pessoal da TV. Quantas vezes a gente já foi, né? Mas que a gente usasse disso em benefício próprio, não. Isso eu falo com a maior tranquilidade, coração limpo, sabe? Que nunca usei, não. Nunca precisei usar. E eu não acho correto. Não acho correto. Acho que enfim, quem quiser fazer, que faça. Para mim, nunca serviu. Nunca fiz. Carmen, imagino que assim como eu também, você começou só como apresentadora, mas sentiu a necessidade de fazer mais parte do processo, de conhecer tudo e tal. Quando é que ligou essa chave que você falou, não, agora não estou brincando mais de ser apresentadora, preciso virar uma jornalista para valer? Acho que poucos meses depois, porque coincidiu, eu entrei na TV em dezembro, poucos meses depois, a Marilu Guimarães, que era a nossa Ana Maria Braga, aqui do estado, foi deputada federal. Marilu, um beijo para você se estiver assistindo. A Marilu apresentava o programa Recado, que era um programa de muita audiência. E a Marilu estava grávida da Mariúcha, filha dela, e ia ter neném. E assim, o Tião Santana, nosso querido amigo Tião Santana, falou, olha, você que vai substituir a Marilu. Você é louco, imagina. E eu achava que aquilo ali não ia acontecer. E a Marilu era uma sumidade naquela época do que ela fazia. Era a Ana Maria Braga, sim, mesmo. Eu acho que era até mais do que a Ana Maria Braga. Exatamente. Ela Ela foi
pioneira, né, no Estado, com essa coisa de programa de variedades, na política também, né? Na política. Mas nessa época ela ainda estava um pouco distante da política, ela realmente ela inovou na entrevista. E eu dura, né, só aquela coisa de apresentação de bancada de telejornal com 18 anos. Resultado, eu chego para apresentar o meu telejornalzinho de todo dia. Tião Santana me caça no corredor da TV Morena e fala: vem cá, você vai apresentar o recado. Eu falei: você é louco, não vou. Minha vontade era de ir embora. Naquele dia mesmo? Naquele dia. A Mariúcha resolveu nascer antes. Meu Deus. E ninguém me ligou no celular, para quê? Não tinha. Não tinha, não né? existia Ó, isso. WhatsApp, se prepara. Não, foi lá na hora. Eu o meu coração veio bateu pela boca. Quem estava para ser entrevistado era o Sargentelli. Nossa Senhora. Sargentelli, para quem não sabe, dá um Google aí. Sargentelli. Dos maiores carnavalescos, comandou festas. O comandante do showbiz no Rio de Janeiro. Exatamente. Com as mulatas. Show das mulatas. Famosa. Um cara da música, da arte. Um cara muito fantástico. E era o Sargentelli. Falei: gente, eu vou perguntar o quê pro Sargentelli? Puxa, logo assim na primeira. Mas foi uma benção. Lógico, né? Porque um cara tão generoso que a hora que eu cheguei, eu devia estar igual uma vara verde, tremendo, branca, né? E aí o Tião Santana me levou até ele e falou: olha, Sargentelli, quem vai apresentar é a Carmen, explicou a situação e tal. Imagina, aquele vozeirão todo de branco e tal. Eu sei que ele me deixou tão à vontade que a minha estreia como entrevistadora foi com Sargentelli, Oswaldo Sargentelli. Que bela estreia, né? De primeiro nível. Tapete vermelho, né? E a partir daí, eu não sei, foi tão natural esse processo de entrevistar, porque eu sempre levei como um bate-papo. Nunca foi uma coisa difícil para mim. Aquela coisa de ficar amarrado, nunca fui de a interpretar. roteirinhos, a perguntas prontas e tal. Eu via muito a Marilu fazendo o que ela fazia, ela foi uma grande professora. E aí eu passei acompanhava muito a Leda Nagli, que apresentava o Jornal Hoje, entrevistadora, que hoje está bombando com seu canal no YouTube. Exato. Se redescobriu, se reinventou a Leda Nagli, as pessoas estão conhecendo hoje a Leda Nagli. Sim. E ela sempre teve uma peculiaridade, né, de ser muito natural, de sentar no chão para entrevistar e tal, num momento em que o jornalismo fazia essa transição para o mais próximo das pessoas. E eu embarquei nessa onda. Estava deixando de ser aquele jornalismo quadradinho, né? E quando eu fiquei alguns, não sei se 1 mês, 2 meses, eu não me lembro exatamente quanto tempo, à frente do recado, até a Marilu voltar. E aí eu descobri que eu gostava muito de conversar. Pra quê? Descobri. E aí eu fui nessa onda e descobri que a minha vibe mesmo era entretenimento. Era aquilo que eu gostava de fazer. E a partir daí, eu senti a necessidade de mergulhar mais fundo no jornalismo mesmo, de fazer o processo. Sim. E acho que aí eu fui me distanciando da arquitetura. A arquitetura passou a ficar em segundo plano e o jornalismo, a televisão, na verdade. A gente colocava assim, a televisão em primeiro plano. Porque não tinha o curso de jornalismo, não existia ainda na época. Não. Na minha época ainda não tinha, ele foi surgir em 92, se não me engano. Foi um pouquinho antes de eu mudar para São Paulo. Né? E aí eu fui levando a arquitetura em paralelo à TV, mas aí e meu grande amigo Ciro de Oliveira foi o grande responsável por me fazer dar um passo muito radical no jornalismo. Ele conta essa história até hoje. Né? Eu fui a primeira mulher a apresentar um telejornal em horário nobre aqui, porque as mulheres, pasmem vocês, as mulheres não davam credibilidade. Era o consenso. Naquela época. Imagina, cidade de Campo Grande era uma cidade ainda mais provinciana, né, do que é hoje, então imagino. Hoje nós somos uma capital, a gente está integrado, enfim. E você rompeu essa barreira, quebrou esse tabu. Sem querer, né? O Ciro falou: não, você vai apresentar, e ele junto ao Fábio Zaran, né? Saudoso Fábio Zaran, que ocupou o lugar do seu Jorge, à frente da TV Morena, falou: não, a Carmen vai. E ele brigou por mim ali e fui. Então, mais isso do que no lugar nunca, do Tibana? No lugar do Tibana, eu imagino. Sim, no lugar do Tibana. Que é o que fazia o jornal. Exato. E aí a gente foi. Eu sei que eu fui apresentando todos os telejornais da casa, o Bom Dia MS, o Jornal Hoje Local, depois o MS TV primeira edição, o segunda edição.
tive um programa de entrevistas, o programa Você só acho que não Painel. fez o rural e o esporte, né? Na TV Morena Ou o rural não fiz. você chegou a apresentar? Não, acho que na época não, né? Não, E Osmar. nem o esporte também. Não, nem o esporte. Osmar não deixava. Osmar não deixava. Ciumento aqui. Não, mas aí eu fui na Record, Sim. apresenei com o Osmar. Sim, quando a gente você foi pra dividiu Record. bancada, dividimos bancada no rural. Esporte que eu nunca fiz. Enfim, nunca me senti atraída por apresentar esporte. Sempre gostei muito de acompanhar. Mas apresentar não surgiu oportunidade. Senão eu faria. Mas fiz muita reportagem sobre esporte na TV Bandeirantes. E no programa Dia a Dia. Né? Enfim, essa já é uma segunda etapa. Quando eu fiquei 13 anos na TV Morena aqui. Aí chegou um ponto... Foram 13 na TV Morena? 13 anos. 13 Nossa, eu anos. pensei que fosse mais, cara. Não, 13 anos, foram 13. E esse período na TV Morena foi fantástico, porque eu tive a minha base toda lá. Né? Então, eu sou muito grata a todos os profissionais, a todos. E aí me deu... Assim, minhas irmãs já moravam em São Paulo, eu tenho 2 irmãs. As minhas irmãs já moravam em São Paulo, eu estava a única que ia ficar com meus pais. Eu falei, não, quer saber, vou arriscar, vamos embora. E aí fui com a cara e a coragem. Mas antes disso, só voltando um pouquinho, rebobinando um pouquinho a fita, quando eu entrei na TV, nós estreamos um novo jornal na hora do almoço. Foi. Né? Que era uma bancada com 3 apresentadores. Você, Kiko Ribeiro. Não, Valéria você Leite? Rosane Escobar, uma gaúcha que veio do Rio Grande do Sul. Lembro! Lembrou agora? Lembro, linda. Lembro da Rosane, lembro. E foi uma experiência nova também, aquele formato de jornalismo. Foi. Né? Já era um embrião, né? Para tornar mais próximo das pessoas, para ser um jornalismo mais relax, principalmente na hora Onde do nós almoço, interagíamos um com o outro, conversávamos. dávamos bancada. opinião. Porque até então, opinião não era função de jornalista. Sim. Ler o que estava escrito no roteiro, acabou. E um comentáriozinho, mas eu nunca aguentei, né? Eu sempre fui, não de dar opinião, mas de rir, sabe? De demonstrar emoção. Eu acho que é fundamental e hoje o público cobra isso. Com certeza. Cobra, então não tem mais aquele jornalismo quadradinho, né? Tem um jornalismo canalha que está sendo feito, mas esse é um outro assunto. A gente vai falar sobre isso mais então tarde. Tá, que bom. Mas você ficou então 13 anos, você saiu que ano da TV Morena? 93. 93. E aí, e mais uma vez, as nossas histórias se tornam muito parecidas, né? Porque você saiu, você foi para São Paulo e acabou indo parar na Band. Na TV, no Canal Rural e primeiro depois no Canal Rural, depois na Band, depois na TV e fez um sucesso danado, assumiu ali uma carreira nacional. Se foi para você naquela época, uma menina, apresentar um jornal local, como é que foi para ir para uma rede nacional? Que é o sonho, querendo ou não, de todo jornalista de Eu estava com muita vontade. Praça, né? Ali eu fui com vontade mesmo, sabe? Com o objetivo de conquistar mesmo. Fui consciente. A primeira oportunidade eu não tinha faculdade de jornalismo, né? E o meu sonho era fazer Casper Líbero, que foi onde eu fiz, né? Eu fazia já muitos anos que eu não estudava, que eu não estava em banca de escola, de faculdade, e prestei vestibular, arrisquei e passei em 54º lugar na faculdade Casper Líbero, que é a faculdade de jornalismo mais antiga da América Latina, tal, e era onde eu queria estudar. E consegui, graças a Deus consegui fazer lá. Mas em paralelo a isso eu tinha que trabalhar, né? E era aquela época que exigia diploma, né? Que esse negócio de diploma foi e voltou, e estava na época que exigia. E eu não conseguia emprego em emissoras de televisão por falta do diploma. E aí eu fui fazer muita campanha publicitária. Ganhei grana fazendo campanha publicitária. E fui levando à faculdade. Até que... Levada pela tua irmã, porque a Ana era modelo, né? A Ana Cristina era modelo. Foi Miss Mato Grosso do Sul. Sim. E aí eu morava com a Silvia, minha irmã, que hoje mora nos Estados Unidos. Eu morava com ela e a Ana Cristina, minha irmã do meio, me levou aí para vários testes. Algumas portas exatamente. Ali. Aí eu fui fazendo, fiz campanhas políticas, entendeu? Trabalhei muito nessa parte de publicidade e propaganda. E aprendi também muita coisa. E aí surgiu a oportunidade do Canal Rural, que estava estreando o Canal Rural, pela RBS, né, que é o braço da Globo no Rio Grande do Sul. E aí eu estava na estreia do Canal Rural. Foi a primeira vez que eu tomei contato assim, mais pesado mesmo com o mundo rural. E aí com o agronegócio. E fiquei encantada, porque é um Brasil
a parte do Brasil que a É verdade gente... que muita gente não conhece, infelizmente. Infelizmente. É o Brasil que produz, é o Brasil que bota o Brasil para frente, é o Brasil rico no sentido de trabalho, sabe? É apaixonante. Bom, trabalhei no Canal Rural, fiquei lá por uns 6, 7 meses. Eu entrava às 11 da manhã, saía às 11 da noite. Era uma loucura, foi uma pauleira mesmo. E lá eu conheci grandes nomes do jornalismo. Fábio Panunzio, Ederson Graneto. Conheci... Nossa, o Ederson, trabalhamos Ederson juntos, Graneto. conheço o Fábio. Nossa, tanta gente bacana que agora não me vem à memória. Mas, enfim, muita gente. E aí, fui mandada embora. Foi a primeira vez que eu fui demitida. Porque da TV Morena eu pedi demissão. Sim. E aí foi a primeira vez que eu fui demitida. Menino, foi um barco. Mesmo soco no estômago que a gente sente. Não importa, não importa, porque te tira o chão. Eu falei, gente, eu tô em São Paulo, o que eu vou fazer? Eu tinha minha irmã, minhas irmãs que me davam todo o suporte. Mas e aí? Bom, essas pessoas, o Panunzio, o Graneto, eles estavam na Band, né? E aí eu entrei em contato com algumas pessoas. E aí eu mandei uma fita, mandei, enfim, vídeos meus. E a Catarina Casanova, que era a diretora do Dia a Dia, na época, entrou em contato comigo. Resultado, correndo bastante a história, me chamaram para fazer um teste. Aí eu fui lá fazer, para substituir uma das apresentadoras que ia entrar em férias. Fiquei um mês, gente, trabalhando, primeira vez, né, que você trabalha numa emissora grande e tal, nacional, e ia para o Brasil inteiro, aquilo, tudo. E foi uma delícia, uma responsabilidade enorme, você sabe o que é isso. Sim. Uma responsabilidade muito grande e foi uma baita de uma escola. Venceu o período de um mês. E aí eles estavam com um projeto novo, que era o Dia a Dia Revista, um programa de entretenimento, de variedades. E, poxa, Carmen, havendo uma vaga, a gente te chama. Eu falei, ai, meu Deus, né, vamos esperar de novo. E dá-lhe fazer meus materiais de publicidade. Eu sei que 20 dias depois me ligaram. Carmen, surgiu, você vai entrar como repórter especial. Eu falei, meu Deus, ótimo. Aí, contratada, da Band, tudo e tal. Foi muito legal. Aquela responsabilidade, o peso da responsabilidade. Adrenalina, né? E aí, fiquei na Band. Era de 99 para 2000. 99 para 2000. A virada do milênio. Né? Sim. E aí eles tinham um projeto muito grande de... a Band foi a única emissora que entrou no pool de emissoras mundiais que iria transmitir a virada do milênio em todos os países do mundo. No mundo inteiro. E aí nós formamos duplas. E eu fiquei com o Tavinho Sesc, Otávio Sesc Júnior, Tavinho Sesc, grande, querido amigo, apresentador, eu e Tavinho, porque nós éramos do dia a dia. E nós fazíamos, nós ficamos 6 horas no ar, mas sem ir no banheiro, pra você ter uma ideia. Nossa. 6 horas no ar. E a gente apresentando e tal, e era muito de improviso. E o Tavinho era um cara de FM, era um cara que tem uma sacada fantástica. E o Tavinho foi uma escola para mim. E a gente apresentando ali, a gente não tinha roteiro. Era de improviso. Era de improviso. Entrou o Japão, aí entravam imagens do Japão. E você narrava em cima das imagens, o que você estava vendo. E eu assisti o Tavinho trabalhar. Eu falei, o Tavinho falava assim, Japão, terra do sol nascente, tudo improviso, terra do sol nascente. E apareciam 2 pessoas fazendo assim, a gente não sabia o que era. E ele improvisando, eu falava, gente, onde que sai tanta criatividade? Foi uma aula para mim. Bom, 6 horas direto apresentando isso. Fui para casa morta, né, acabada, cansada. No dia seguinte, vem o pessoal da Band e falou, a diretoria quer conversar com você. Descobriram que eu trabalhava na Bandeirantes. Eu me saí tão bem, graças a Deus, nessa transmissão, que me convidaram para cobrir as férias no Dia a Dia Revista. Que era um programa de variedades. Variedades, 3 horas de duração. No período da manhã? No período da manhã, com vários colunistas e tal. E aí eu fui apresentar. Me saí tão bem que eles resolveram que eu seria a apresentadora principal, titular. Menino do céu, pensa na responsabilidade. Isso não gerou ciumeira dentro da emissora com a apresentadora titular do programa? Mas se teve, eu fiquei à parte do negócio, porque assim, eu não fui atrás de nada, as coisas vieram no meu colo.
E profissionalmente é isso que acontece. Minha consciência estava super tranquila e a partir daí eu fui ser apresentadora de um programa super, com uma audiência muito boa na época, para o Brasil inteiro. E foi uma segunda escola, eu falo que foi minha pós-graduação, né? E aí eu entrevistava, me divertia muito, fiquei um ano fazendo isso. Até que veio uma segunda demissão, né? Aquela coisa. Aí eu que é muito cíclico, né? Muito cíclico. Então entrava o diretor artístico, mudava todo mundo e tudo mais, mas foi fantástico, sabe? Então eu fiquei acho que um ano apresentando o dia a dia e foi uma baita de uma escola. Foi daí que você voltou para Campo Grande? Não, eu fiquei mais. E aí você foi para onde depois? Não, aí eu comecei a fazer campanha política. Ah, tá. Aí eu comecei a fazer campanha em política São Paulo mesmo. em São Paulo. Comecei a fazer campanha política e aí me chamaram para fazer campanha política aqui em Campo Grande. Como eu estava fora do vídeo, eu podia fazer isso. Sim. Vim fazer campanha política aqui. Calhou de eu também fazer alguns trabalhos no exterior. São muito parecidas, extremamente parecidas. Aí eu fui para o exterior, aí eu fui fazer um trabalho missionário. Você ficou um tempo fora mesmo, né? Quanto tempo foi? Não, foi no ano de 2002. Eu viajei para a África, viajei para Portugal, viajei para o Peru, Bolívia e Equador, aqui na América do Sul. Fui fazer vários trabalhos missionários, fui fazer de cristãos com muçulmanos, né? Para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, do qual eu faço parte. Eu produzi um material vastíssimo, produzimos um material vastíssimo. Mas você atuando como repórter, como jornalista? Repórter, jornalista, apresentadora, produtora, fui fazer. Na época, eu com meu ex-marido, a gente foi fazer. Então, no ano de 2002... eu viajei durante 7 meses. Durante 7 meses eu viajei. Fazendo esse trabalho. Aí foi fantástico. E aí, em 2003, eu tentei ficar mais um pouco em São Paulo, mas aí me desencantei. Me desencantei de uma vez, assim, sabe? Eu falei, não. Quando eu vim fazer campanha aqui em Campo Grande, eu descobri uma outra cidade. A cidade era outra, sabe? Avenidas largas, rasgando a cidade, sabe? Eu percebi que estava na hora de eu voltar. Estava na hora de eu voltar. E aí eu voltei. Carmen, quando eu voltei para cá, eu ouvi de muita gente assim, poxa, que pena, você voltou para cá, o que deu errado? A minha resposta era o seguinte, não, pelo contrário. Está dando certo. Está dando certo, por isso que eu voltei. Isso para mim é um upgrade de vida. Você foi muito cobrada por isso, por ter voltado também para cá? As pessoas olhavam e as pessoas acham que é um retrocesso. Olhavam para mim com pena. Coitada. Ai, que dó. Puxa, que triste, né? E eu olhava assim e falava assim, como que dó, que triste, gente, tá louca. Deixei aquela louca da vida louca de São Paulo, que é maravilhoso. Eu aproveitei muito. Evoluí, cresci muito para mim, profissionalmente, emocionalmente, pessoalmente, foi fantástico. Mas chegou uma hora de eu evoluir também internamente. E eu buscava de novo o convívio com a família, sabe? Eu precisava estar perto da minha mãe, meu pai já tinha falecido, precisava estar mais próxima da minha mãe, próxima dos meus primos, minhas irmãs morando fora, mas eu precisava disso. E eu queria, sabe, reconhecer Campo Grande. Sabe? E era uma cidade completamente nova. Eu queria paz, eu queria tranquilidade, eu queria poder cruzar a cidade em meia hora, 20 minutos. Poder almoçar em casa, acordar tranquilo, tomar café da manhã com a família. Exatamente, isso muito exatamente. Bacana, E aí eu falei, não, eu quero e fui vir. Não me arrependo de maneira E você hoje está na verdade, num portal de notícias, de informação, que está numa agência de notícias. Né, do meio do agrobusiness e tal, e se tornou uma referência nesse meio, né, a ponto de, como eu disse no início, até, né, de Bolsonaro, da sua equipe de governo, retweetar os teus vídeos ali e tal. Né? Como é que você foi parar na Rural Business? Era um projeto começando na época, quando você entrou. A Rural Business é uma agência de notícias de agronegócio muito peculiar. Ela faz um trabalho ímpar,
Sim, no mundo. O trabalho do Julinho. No mundo, assim. Então, assim, Fantástico, eu tenho muita gratidão ao Júlio Brissac e à Tânia Tosi, que são os donos da Rural Business, os idealizadores desse projeto. Tânia era publicitária, né? Tânia, publicitária, uma referência no mercado de grãos, e o Júlio, uma referência no mercado de pecuária. E os dois juntos são imbatíveis. Sim. Eu falo que ali é uma muralha. Né? Eu, quando mudei para Campo Grande, quando eu voltei para Campo Grande, pouco tempo depois aqui, o Júlio me convidou para trabalhar na Rural Business. Era bem pequenininho, assim, e era a agência de notícias já, mas era um trabalho muito pequeno, né? Assim, de pouquíssimo alcance. Então, era pelo canal do Boi que a gente transmitia, tal, o conteúdo da Rural, sempre o conteúdo da Rural. Eu sei que essa é a terceira vez que eu trabalho com eles. A terceira. Você foi, terceira, voltou exatamente, terceira experiência com eles. E é a que mais está dando frutos, porque a Rural, ela entrou com a internet, indo para o canal no YouTube, a Rural entrou definitivamente na agenda das pessoas. Os conteúdos que eu apresento são produzidos pelo Júlio e pela Tânia. Eles são os autores dos textos. Só que eu, como jornalista, eu tenho a responsabilidade, meu nome está ali, e eles sabem disso, né? E eu só apresento, só endosso aquilo que eu concordo plenamente. E tudo que está ali eu concordo. Sim. Né? Então, assim, é uma parceria muito bacana. Eu sou porta-voz do Júlio e porta-voz da Tânia, assim como Glaura Villalba, colega jornalista, a Lai Paixão, que, né, dividimos a bancada, dividimos o trabalho, fazemos com muita alegria. Por quê? É um conteúdo extremamente sério, é profissional, mas a gente conseguiu fazer, o Júlio e a Tânia conseguiram fazer com que o cidadão comum, o consumidor, a dona de casa, a manicure, sabe, o médico, o advogado, o engenheiro, o garçom, sabe, entendam que o agro faz parte do nosso dia a dia, que sem o produtor rural, sem quem compra, sem quem vende produtos, não tem comida na mesa. Claro. É simples assim. Então, nós conseguimos fazer, como equipe, capitaneado pelo Júlio e pela Tânia, o agronegócio ser pauta na hora do almoço da família, sabe? E ficamos muito felizes quando o presidente Bolsonaro compartilhou vídeos, independentemente de concordar ou não com o governo, não é questão de governo, é questão do conteúdo que foi compartilhado, conteúdo, claro. Que é muito esclarecedor. Então, assim, eu estou na Rural Business, já vai fazer 6 anos desta vez, e crescendo como equipe, aprendendo muito, e os vídeos compartilhados, né, no YouTube é muito legal. É muito legal. Carmen, falando um pouco mais amplamente da nossa carreira, assim, não tem como eu não perguntar, porque eu sempre me perguntam sobre isso e tal. Qual que é o momento mais emblemático da tua vida como jornalista? Ou seja, pelo lado de algum mico que você pagou, ou seja, pelo lado daquilo que mais te tocou na profissão, de momentos que mais mexeram com você, né, que tiraram a Carmen do profissional de jornalismo e fizeram a Carmen ver o lado humano. Eu tenho um momento muito claro para mim, que foi em 2005, no referendo do desarmamento. Sim, lembro disso. Não. Referendo do desarmamento em 2005 foi aquela campanha, né, que o presidente Lula, na época, à frente do governo, e teve o Estatuto do Desarmamento. Sim. E uma questão ali foi pauta, foi estupim para gerar esse referendo, né? E eu fui apresentadora do lado do não, que foi vencedor. Sim. Qual era a pergunta? Você é contra a venda... Não, você é a favor. Tinha uma pegadinha, na muito. questão, eu me lembro disso. E quando eu entendi essa pegadinha, eu falei para o Chico Santa Rita, grande profissional do marketing político, que foi quem me chamou, trabalhamos juntos em campanhas políticas, e aí por isso que ele me convidou para fazer o referendo. A pergunta era, você é contra a venda legal de armas e munição no Brasil? Você é contra a venda legal de armas e munição? Não sou contra a venda. Sim ou não?
E o não parecia uma coisa ser contra as armas. Você parecia que era. Você é contra o desarmamento? Você é a favor do desarmamento? Parecia que essa era a pergunta. Foi uma pegadinha. E não era. Muito Então a pergunta era: você é contra a venda legal de armas e munição no Brasil? Não. Eu sou a favor da venda legal. Sim. Né? Quando o Chico Santa Rita me chamando para fazer campanha, eu falei: imagina, Chico, eu sou sim. Ele falou: não, você é não. Como que eu sou não? Como é que você sabe? Entender realmente a questão. Eu vou te fazer a pergunta. Ele me fez a pergunta, eu falei: não. Eu falei, entendeu? Eu falei: entendi. Vem fazer? Eu falei: tô indo, sem combinar quanto que eu ia ganhar. Acerto, nem nada. Nada, porque eu confiava muito no Chico Santa Rita. Sim. Pelo excelente profissional que sempre foi. Resultado, fui para São Paulo, claro, acertamos e tudo. Fui para São Paulo e ficamos 45 dias numa agência, numa casa, com uma equipe fenomenal, e ali contando para as pessoas o que é que estava em jogo. Na época era o governo Fernando Henrique, né? Não, Lula. Já 2005. Era o Lula? Ah, 2005 já era Lula, é verdade. Já era Lula. Entrou 2002. E aí foi uma, eu falo assim, foi minha segunda tiroteio. Faculdade. Foi um tiroteio, porque aí a gente via política mesmo, Supremo Tribunal Federal, Ministro da Justiça, era habeas corpus aqui, mandato de segurança para lá, e a campanha, ela ia ao ar, foi horário político, né? Horário eleitoral, horário político gratuito. Então, ela ia ao ar 2 vezes por dia, na hora do almoço e antes do Jornal Nacional. Horário nobre. Super nobre. Então, poderosíssimo. Durante, acho que 23 dias, se não me engano, foi horário eleitoral gratuito. Foi horário de campanha no ar. Mas eu fui para lá praticamente um mês antes. Eu me lembro que eu chegava na produtora meio-dia, eu saía 3, 4 horas da manhã. Algumas vezes saía com o dia nascendo. Aí ia para casa, dormia, comia alguma coisa, dormia, acordava dali poucas horas, tomava um banho, comia alguma coisa e ia para a produtora. Mas era uma adrenalina tão grande, porque a gente lutou contra o elenco da Globo, contra o casting da Globo, contra os maiores publicitários do país, que trabalhavam numa campanha de fake news. Porque, na verdade, eles falavam que era desarmamento, e não era. O desarmamento não é para desarmar bandido, é para desarmar a população comum. Uma bomba, caiu como uma bomba. Porque as pessoas achavam que era para desarmar bandido e não era. Então, o que aconteceu? Nós conseguimos, como equipe, com um trabalho extremamente profissional, sem colocar uma arma nos filmes publicitários. Sem mostrar nada, não havia necessidade, só com ideias inteligentes. Ideias, porque o Chico Santa Rita, o mote da campanha foi: estão querendo tirar um direito à defesa. E aí foi fantástico, porque as pessoas entenderam isso. E aí nós conseguimos inverter, na verdade. Nós começamos com o não, com 20%, 22%, 23%, e terminamos com a maioria. No Rio Grande do Sul, por exemplo, foi 85% para o não. Né? Então foi uma aula e foi muito satisfatório fazer. Foi um aprendizado. E ali foi muito legal, porque eu ficava enfurnada no QG, né, no quartel-general da campanha, e eu não saía para canto nenhum. E eu precisava ir na faculdade Casper Libero. Depois de muitos anos, eu precisava pegar um documento meu. E eu fui de metrô, depois de já encerrada a campanha. Né? Dali a 2, 3 dias era a votação, num domingo. Menino, na hora que eu entrei no metrô, todo mundo me conhecia, as pessoas iam pedir autógrafo. Foi muito engraçado. Muito legal. Porque né? eu não via, não sentia as ruas, como é que estava a campanha. As equipes de externa vinham falando para a gente: nossa, tá bombando, o não tá na frente e tal. E a gente se emocionava muito quando recebia as pesquisas de opinião, de intenção de voto, né? Porque era o resultado do trabalho. Então, assim, foi muito legal. Então, foi um divisor de águas mesmo, esse referendo em 2005. Foi muito bacana. Carmen, como é que você vê o jornalismo hoje? Esse jornalismo partidário, esse jornalismo militante que a gente tem visto por aí, independente de presidente, independente dessa polarização, mas como é que você está vendo isso? Eu estou procurando enxergar onde é que está o jornalismo, né? Eu não estou vendo jornalismo. Não se faz mais jornalismo. Não, né? Com honrosas exceções e raríssimas exceções. A gente percebe o seguinte:
A internet, as redes sociais, elas vieram para modificar completamente o comportamento das pessoas, Então, todo mundo hoje é um propagador de notícias. Óbvio que as fake news, óbvio que as histórias fantasiosas iriam tomar conta. Isso é fato. Só que, hoje em dia, o que a gente tem diante disso é que todo mundo pode dar opinião. E o jornalista esqueceu de que a primeira coisa que ele tem que fazer é dar a notícia, Exato. Independentemente do que ele acha ou do que ele deixa de achar. Acabou isso. Com o advento do Partido dos Trabalhadores, com os governos Lula, Dilma, Temer e agora com Bolsonaro, lá atrás, ainda no governo PT, começou muito essa coisa do nós e eles. Veio lá atrás. Eu consigo enxergar isso muito claramente. E foi se acirrando. E com a entrada de Bolsonaro, Mais ainda. Abriu-se por ter origem um abismo. militar, por ter vindo, como eles dizem, do baixo clero, né? Alguém que nunca tinha ocupado uma posição de destaque na política. E o que, na minha opinião, e eu sou uma jornalista de opinião. Hoje, eu posso dizer para você que eu sou contratada para dar a minha opinião. Claro. Para dar a minha opinião. E eu vejo o quê? Que jornalistas que não estão ali para dar opinião, estão dando opinião, que nunca as redações foram tão partidárias, nunca. E estão cheias de especialistas, né? Entre aspas. Exatamente. E assim, então tá triste, porque é escancarada a manipulação que se dá na hora de colocar um telejornal no ar. A gente sabe, a gente acompanha, a gente vê o repórter colocando na boca do entrevistado aquilo que a chefia pediu para ele levar e para ser editado e para ser colocado no ar. Então, há exageros dos dois lados, sabe? Então, o que acontece? Você tem que ter hoje o contraponto. Aí você tem jornalistas que são de muita opinião do outro lado. Quer dizer, muito triste, né, Carmen, ver o que fizeram. Porque o jornalismo, na minha opinião, hoje não passa de uma narrativa de fatos de acordo com o interesse de quem os está narrando. E fica apenas muito sem evidente. nenhum compromisso com a verdade, ou pelo contrário, né? Quanto hoje desmentem até, eles fazem fake news do fake news. Se você trouxer alguma informação, como que acontece, por exemplo, eu estou na FM Capital, no Tribuna Livre, né, todo dia de manhã, junto com Marquinhos Faria, com Benhur Ferreira, num programa que eu amo fazer e que é opinativo. Sim. Né? Então, nós estamos aí no meio da pandemia ainda, não há consenso sobre inúmeras coisas. E as pessoas e jornalistas, entre aspas, muitas aspas, colocam o seguinte, mas a ciência diz, a ciência, porque o especialista, porque o estudo o estudo de hoje é desmentido no estudo de amanhã. Porque o especialista de hoje também, óbvio. E a ciência, ela parte do princípio da dúvida. E não pode questionar nada. Então, assim, quantas e quantas vezes eu trago algum questionamento, ou eu, ou o Benhur, né, o próprio Marcos Faria, a gente traz algum questionamento. Se eu trago, por exemplo, eu li hoje uma notícia falando que no Japão a ivermectina está sendo estudada em estudos ainda laboratoriais e já se descobriu, segundo esses estudos, que a ivermectina tem o mesmo efeito de um medicamento criado agora, produzido pela Pfizer, caríssimo, e o efeito, a maneira de proceder é a mesma. Absolutamente a mesma. A que ela tem contra a Covid é a então, mesma. O mecanismo é o mesmo. E eu assisti uma entrevista de uma biomédica há um tempo atrás, falando justamente disso. Eu juro para você que eu fiquei com medo de dar essa notícia hoje. Sabe por quê? Porque cada vez... Mas eu vou falar sobre isso ainda lá no programa. Mas a cada vez que você vem com uma notícia dessa, vem gente, pelo Facebook. Você é rechaçada. Não tenho medo. E sofre uma... não tenho medo. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas assim, me entristece ver como as pessoas estão sendo manipuladas. Não sou dona da verdade, você não é, ninguém é dono da verdade. Mas tem os donos que se acham donos da verdade que não querem sequer
o contraditório, uma pontinha de mas em si, negacionista, bolsonarista, como é que é? Fascista. Todos os istas da todos vida. Os istas que eu falo, gente, não me abala. Eu estou com a minha consciência tranquila. Agora não pode sequer questionar, sabe? Então, é muito triste você ver isso, porque a gente tá gerando uma geração aí, estamos fazendo crescer uma geração militante, sem argumento, e que embarca nas ondas do politicamente correto. Rapaz, me dá medo. Me dá muito medo. Quer dizer, conseguiram até deturpar a definição do politicamente correto. Não. O politicamente correto antigamente era uma coisa que você tinha como ética. Não, eu vou fazer politicamente... Eu sou politicamente incorreto. E aí começamos a perceber que o politicamente correto é chato. É chato. É chato. Ou seja, não, só vou fazer isso porque é politicamente correto. Não, é a massa. Você vai na então... massa, você vai... Sabe, não param para pensar. Então, se você questiona, né? Gente, passaporte sanitário, meu Deus do céu, uma aberração. Hoje eu comentei sobre isso, né? Porque o governo da Argentina... Mas se eu falo que é uma aberração, meu Deus do céu, faça isso. O governo da Argentina está exigindo agora o passaporte sanitário, né? Para quem antes eles estavam impedindo gente de fora de entrar no país. Não, agora pode entrar, mas tem que ter o passaporte sanitário. Aí peguei e falei o seguinte, poxa, qualquer pessoa que está com as 3 vacinas, tá aqui o passaporte sanitário, apresenta e entra. Só que a pessoa que tomou a 3ª dose, ela pode ter contraído Covid 3, 4 dias depois, mas ela está protegida pelo passaporte sanitário. Então não é por saúde, não é pela preservação de vidas, não é. Pode sabe discordar. Que tem outros motivos escusos. Como diz o Júlio Brissac, é o corona money, entendeu? É o corona money. A doença é séria, óbvio que Lógico, sem dúvida. Vacina é importante, óbvio que é. Passaporte sanitário é uma aberração? Na minha humilde opinião, E olha que a gente está acompanhado de um monte de pessoas que também acham a mesma coisa, e gente séria, gente que entende muito mais do que a gente, né, da área de médica. Verdadeiros especialistas no assunto. E que concordam que, né, enfim. Só que, e tudo isso está nos trazendo para um ano de 2022 que para o Brasil é fundamental, porque a gente tem uma bomba para desamarrar, que é a eleição. Exatamente. É a eleição. E esse é o grande medo dessa manipulação toda. Está vendo aí os candidatos, alguns aí com discursos muito claros, né, de um socialismo raiz. Que já não está sendo nem velado mais, né, os discursos que estão sendo feitos. Ao contrário. E a imprensa... Estão dizendo na cara o que querem fazer desse país. Passando pano para quem fala que vai tirar os poderes da liberdade de expressão. Bom, cara, enfim, a gente sofre com isso, se compadece dessa notícia, mas Carmen Sestari, que já fez de tudo, já rodou por aí, tem uma filha linda, maravilhosa, está aí com uma carreira belíssima e tal. O que falta para Carmen Sestari fazer ainda? Não sei, fazer... Eu quero continuar... Assim, engraçado, eu tenho... o meu projeto de vida, sabe o que é? Ter paz de espírito. É isso que eu quero, Roque. Eu quero tão básico. Eu quero poder viajar de vez em quando. Eu quero poder estar sempre com a minha filha. Eu quero ter sabedoria para dar educação para minha filha nesse mundo tão conturbado. Sabe? Eu quero o simples. E parece que o simples é muito difícil de conseguir. Sabe? Então, assim, eu quero o simples. Na minha profissão, eu estou feliz da vida com o que eu estou fazendo, sabe? Aqui, a partir de Campo Grande, onde está baseada a Rural Business, a gente consegue alcançar o mundo. Sim, sabe? Na rádio, na rádio também, eu falo com a mão, né? Você viu, bato no microfone. Na rádio também, a gente consegue alcançar o mundo. Então, eu não preciso sair profissionalmente, né, me deslocar profissionalmente para estar grata e feliz com o que eu estou fazendo, sabe? Então, assim, eu fico feliz com o resultado que os meus amigos conseguem, sabe? Eu aprendi a ser feliz com coisas muito simples. Muito simples. E se pintasse hoje um convite para uma bancada nacional de novo? Não iria. Não iria. Ainda mais televisão, né? Não. Talvez... Dependendo do veículo
que seja, tem um veículo que eu gosto muito aí, que está no ar, que, né, a Jovem Pan. Sim. Eu gosto demais. Muito bacana. Me identifico muito. Poderia até pensar, mas menino do céu, a vida está tão cara, o custo está tão alto. Tá difícil. Que eu fico pensando, eu falo, e a minha paz de espírito tá difícil de conseguir pagar por ela, sabe? Não. Agora, o Carmen, conta uma historinha pra gente assim, porque a Carmen, muita gente talvez não saiba, mas foi dona de açougue, de casa de carnes. Ai, meu pai. Como é que apareceu isso no meio da tua carreira de jornalista? Eu falo que foi um acidente de percurso. Meu tio é proprietário de frigorífico aqui, né, em Mato Grosso do Sul. E na época ele montou uma casa de carne, meu ex-marido, enfim, junto com ele, resolveram montar, e ele falou, não, vocês vão tomar conta, né? E foi, menino, aí que eu vi que aquilo lá é coisa para doido. Não é fácil empreender. Meu Deus do céu, não é. Eu falo que varejo, eu falo que quem trabalha com varejo, quem trabalha com loja, com comércio, tem que ser muito respeitado. O empresário, o empreendedor tem que ser muito respeitado, porque não é fácil gerar emprego nesse país. Não é fácil pagar os impostos que você tem que pagar, não é fácil, principalmente na área de sanidade animal, onde você tem ali veterinários, é muito sério. Então, eu conheci o agronegócio do outro lado, sabe? Aí eu vi o quanto a nossa cadeia produtiva do agronegócio é séria. Sabe, o quanto os açougues, as casas de carne são fiscalizadas, para dizer um setor só, né? Então, assim, foi uma experiência fantástica, mas que eu não quero repetir nunca, senhor, por favor, pelo amor de Deus, não quero. E você ainda sofre muito assédio hoje das emissoras aqui para voltar para a televisão? Não, porque já passou. Eu já recebi ainda, de vez em quando, eu recebo uns convites, não, vão fazer e tal. Só que eu também não quero, como você, não quero mais essa acho que eles vida de escravidão, não. Acho que eles entenderam que eu não quero e pronto. Ah, ótimo, Carmen. Só para a gente finalizar, o que eu acho bacana, né, que a gente tem uma história de irmandade de mais de 30 anos, de 35 anos já praticamente, e vivemos experiências muito semelhantes, porque nós crescemos na mesma emissora, saímos, fomos para uma rede nacional. O caminho percorrido foi muito parecido. Fomos para uma rede nacional, eu fui para a Record, a Carmen foi para a Record, né? Depois saímos. Não, para a Band, mas depois você foi para a Record, então estivemos também na Record. Sim. Voltamos para Mato Grosso do Sul para fazer campanha, porque eu também voltei em 2016 para fazer campanha, e estamos hoje, ela em site, eu também, de uma certa forma, com o nosso projeto aqui no MS Conecta, em redes sociais, e ambos em rádio, em programas de rádio. Então, quer dizer, essa carreira, essa trajetória que nós tivemos são muito parecidas. Acho que a gente também tem alma gêmeazinha, né? Com certeza, né? Porque os mesmos gostos, as mesmas atrações profissionais, eu acho que as mesmas coisas nos atraem profissionalmente. A gente por isso que eu falo que a Carmen é minha irmã, minha madrinha, pessoa que eu amo, que eu adoro. Carminha, obrigado por esse papo lindo e maravilhoso. Obrigada. Quem sabe a gente volta a contar outras histórias aí. Eu agradeço. Aqui no MScast. Quero parabenizar pelo trabalho de vocês, de toda a equipe. Não é fácil colocar um produto como esse, de tanta qualidade no ar, né? E a gente sabe que a concorrência é muito grande, mas com uma equipe de moçada aí que vocês têm, que isso é bacana, né? E principalmente a qualidade, né? Quando tem qualidade, pode demorar um pouquinho, mas chega e entra definitivamente no gosto das pessoas. Obrigada, viu? Carmucha, obrigado, beijo grande. Te amo, você sabe. Gente, é isso aí. Semana que vem tem mais. Até lá. Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Meidtech, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências.